Pois é, pessoal. Vamos resolver logo essa treta de uma vez. Bom, para quem caiu de paraquedas, acontece o seguinte. A gente fez um vídeo falando sobre a síndrome da realimentação. Que pessoas que ficam muito tempo em jejum, por grandes períodos, quando elas voltam a se alimentar, se fizer isso de maneira errada, pode ocorrer hipofosfatemia, pode levar a vários problemas sérios na saúde e que pode conduzir à morte. E nesse vídeo a gente percebeu que assim, teve vários e vários dislikes, várias pessoas argumentando, citando que fazem jejum e teve um nível de aceitação muito baixo. Por isso que a gente veio aqui e hoje a gente vai esclarecer de vez essa grande treta sobre o tal jejum prolongado. Afinal das contas, o jejum prolongado ele é bom ou não para a saúde? A gente vai tentar chegar num consenso aqui. Primeiramente eu peço para você que tenha paciência, porque esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais comprido. Eu vou colocar uma legenda se você quiser pular direto para algum tópico, pular direto por spoiler, mas eu vou tentar explicar desde o início, porque eu dediquei um tempinho a mais para esse vídeo, porque eu vi que era importante, que era um assunto que permeava bastante para vocês. E antes de tudo eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não tomei posição nenhuma antes de fazer esse vídeo, tá bom? Eu abri a minha mente, eu tirei todos os preconceitos que eu tinha sobre esse tema, eu procurei entender a justificativa dos profissionais da saúde que recomendam o jejum prolongado, você ficar vários dias em jejum, e hoje eu vou trazer o que eu achei para vocês desse conhecimento aqui, tá bom? Então assim, antes de começar mostrando os artigos, todas as revisões que eu fiquei estudando igual um cavalo essas semanas, eu vou falar um pouquinho sobre os profissionais, a justificativa que eles têm para defender a prática do jejum prolongado. Então assim, o que eu fiz foi separar dois profissionais que eu vi que são referências nesse tema, que vi que bastante gente assiste, que tem livro publicado, e eu separei um pouco aqui do conteúdo deles e eu vou resumir um pouco o que eles falam sobre o jejum, beleza? E é claro que eu não vou falar diretamente o nome desses profissionais aqui, porque se eu for fazer alguma crítica, o nosso papel aqui como SciNutri, pessoal, não é difamar ninguém. Então é claro que a gente não vai falar diretamente de nenhum colega aqui profissional da nutrição, tá bom? Bom, primeiramente então, eu peguei um profissional da saúde que eu achei bastante relevante. Ele fez um vídeo de 15 minutos falando sobre o tal jejum de 7 dias de uma tal pessoa, e eu separei cada minuto desse vídeo e vou comentar aqui alguns pontos que eu vi que ele citou. E o que ele disse foi mais ou menos o seguinte: procurei muitos tratamentos alopáticos naturais e não encontrava nenhum tipo de resultado. O que realmente me ajudou foram as ciências da saúde e a dieta crudívora. Porque quando você corta uma fruta, você já perde a qualidade nutricional dela. E um parênteses aqui, dieta crudívora, tá bom? Para quem tem dúvida aí, não tem respaldo científico nenhum, tá? A gente vai fazer outro vídeo sobre isso, mas você perde sim nutrientes ao processar algum tipo de alimento? Você perde. Mas se você tivesse assistido os vídeos aqui do canal sobre biodisponibilidade de nutrientes de vitaminas e minerais, você iria saber que a gente perde sim, mas nem tanto. Então existem mecanismos que a gente faz hoje na culinária para preservar um pouco mais aquele determinado nutriente. E não é porque a gente vai cortar um alimento, que a gente vai expor ele ao cozimento, que a gente perde as propriedades dele. Isso não existe, tá bom? Pelo contrário, no caso de alguns fitoquímicos, o cozimento por si, ele aumenta a biodisponibilidade daquele determinado fitoquímico. Então isso é muito importante. Mas continuando. O jejum é a mesa de cirurgia da natureza e ele salvou minha vida. Quando o organismo se vê privado de nutrientes, começa um processo de regeneração múltipla, mas o povo não tem acesso à literatura, porque está tudo em inglês. E por isso que eu sonhei em levar esse conhecimento para as pessoas. O seu cérebro fica melhor, seus rins, seu coração, seus ossos, o jejum de fato te ajuda de forma sistêmica. Afinal, o prêmio Nobel tá aí, pessoal, sobre a autofagia. E voltando, aqui um ponto que eu achei muito engraçado é que esse cara começou a suar muito durante o vídeo. Mas tudo bem, não tem nada a ver com o vídeo mesmo, eu só falei porque eu achei muito engraçado. O câncer é um exemplo disso, que se alimentar na doença é alimentar sua própria doença. E hoje os profissionais da saúde e as faculdades se esqueceram disso. Sabemos que as cirurgias cardíacas são ineficazes e que existe muito embasamento por trás do jejum. Os profissionais da saúde deveriam se preocupar mais com seu uso irresponsável de anabolizantes sintéticos e deveriam se atualizar mais, pois a faculdade não ensina o que está publicado. Os pacientes com câncer, por exemplo, eles negam comida pois o corpo quer se recuperar. Vou abrir um parênteses aqui.
Estudando os vídeos desse cara, eu concordo com alguns pontos que ele coloca. Eu concordo que um grande problema que a gente tem hoje de saúde pública é o alto consumo de produtos ultraprocessados, porque eles levam sim a desfechos negativos na saúde, como doenças crônicas não transmissíveis. Se a gente fala em obesidade, hipertensão, diabetes, hoje isso se relaciona sim com o alto consumo de ultraprocessados e o baixo de produtos in natura. Isso é um ponto positivo, eu concordo muito com ele nesse aspecto. Eu concordo também sobre a hipocrisia que existe hoje entre alguns profissionais da saúde que usam vários fármacos, que usam várias drogas hoje, mas de certa forma escondem isso em suas próprias redes sociais. Ou até pior, até defendem o uso indiscriminado e irresponsável desse tipo de droga. Então nesses pontos eu concordo com o discurso dele, mas em bastante coisa eu discordo e eu vou explicar durante esse vídeo, tá bom? E aqui outro cara que eu vi que também é nutricionista, ele faz um vídeo sobre o jejum como uma cirurgia da natureza, foi uma live que ele fez, como eu vi que ele é uma pessoa autoridade também nesse tema, eu vou comentar aqui pra vocês. Então esse cara começou falando mais ou menos assim. Existem vários tipos de jejum. O objetivo do jejum é limpar o organismo, é deixar o intestino tirar férias. E o objetivo do jejum prolongado não é o emagrecimento, porque o que realmente importa no emagrecimento é o déficit calórico. Voltando pra mim, eu concordo com ele nesse ponto, concordo bastante. O déficit calórico é o grande protagonista para a perda de peso em gordura, para o emagrecimento. E isso ele fala com muita propriedade respondendo uma dúvida de um inscrito dele. E aí, continuando, alguns médicos recomendam o jejum sem água, e isso eu acho particularmente um absurdo. O jejum, ele limpa as porcarias da sua célula fazendo autofagia, e vários animais fazem jejum, e quanto mais alcalino seu corpo for, melhor. Durante o jejum, o corpo seu ele pode pensar em se recuperar e não ficar pensando na digestão e metabolismo. Ele pode parar e pensar na causa do problema. Voltando, eu vi que nesses vídeos, eu vi que nesses discursos, eu pude entender do que se trata a coisa aqui. Autofagia, e que a hipótese é de que o jejum prolongado poderia ajudar e promover a autofagia, um processo de limpeza celular, e que esse processo é associado à longevidade e a doenças, correto? Bom, eu vi também que citam muito o Prêmio Nobel de 2016 e que esse Prêmio Nobel é justificativa para muita gente estar defendendo, se tem o Prêmio Nobel, se o cara ganhou o Prêmio Nobel em autofagia, isso significa que é algo muito positivo. E sendo assim, pessoal, começa aí as nossas pesquisas sobre o jejum. Se é sobre autofagia, vamos diretamente na fonte. Então, vou deixar o link na descrição aqui de uma palestra do Dr. Yoshinori Ohsumi, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. A maioria das pessoas pensa que o processo de autofagia em si, esse nome veio desse doutor, mas na verdade não. Quem propôs esse nome foi Christian Duvet, após ganhar um Nobel lá em 74 com a descoberta de uma organela celular, o lisossomo, e que por sinal também fazia parte do grupo do Rockefeller, que o Yoshinori também fez parte. Era um enorme grupo em que colaborou muito para o avanço das pesquisas em microbiologia celular. Então, a gente vai resumir a palestra desse velhinho aí que ganhou o Prêmio Nobel, que tanta gente do jejum fala dele, tá bom? Para começar, ele conta a sua história, que ele nasceu meio ano depois de terminar a Segunda Guerra e que ele já gostava de microbiologia. Yoshinori acompanhou o estabelecimento do dogma central da biologia molecular. E, se você aí no vídeo sabe qual que é o dogma central da biologia molecular, coloca aqui embaixo. Na Universidade de Tóquio, esse professor ele teve contato com alguns estudos em ribossomos, em síntese proteica. Lá em 1974, com 29 anos, o Yoshinori começou as suas pesquisas com o Dr. Elderman, que por sinal ganhou um Prêmio Nobel em 72. Essa galera do Prêmio Nobel tudo andando junto aí. Se fosse hoje em dia, eles teriam provavelmente um grupinho no WhatsApp chamado Ganhadores do Prêmio Nobel. E com isso, depois de tanto estudar microbiologia, se tornou professor do Departamento de Biologia da Universidade de Tóquio e professor do Instituto de Tecnologia de Tóquio e também no Instituto Nacional de Biologia, lá em Okazaki. O que ele estudava bastante, o Yoshinori, eram leveduras, basicamente levedura de cerveja, aquela que utiliza para fazer várias coisas na culinária, uma cepa chamada Saccharomyces cerevisiae. Para quem viu meu vídeo sobre Bruce Lee, sabe que ele consumia esse tipo de levedura aqui para benefício da sua saúde. E além de fazer bebidas, além de ser importante para a fermentação de vários produtos, essa levedura era muito utilizada para os estudos em biologia, por ser um ótimo modelo para estudo de células eucarióticas, ou seja, células com núcleo celular. E na época, você poder criar facilmente esse tipo de célula e estudar fazia com que esse ambiente fosse muito favorável para a produção científica.
E como o Oshinori mesmo diz, ele não era muito competitivo, ele resolveu estudar uma coisa que ninguém dava muita bola, que achava que já estava tudo bem estabelecido, e que era um assunto muito pouco popular, que era o vacúolo da célula, que era visto somente como um grande lixo celular. E estudando o vacúolo, ele viu que esta organela vegetal era responsável pelo transporte de alguns aminoácidos. Ele notou lá em 1988 que existe um grupo de várias enzimas no vacúolo, enzimas que digerem alguns tipos de ácidos graxos, proteínas, e viu também que era um ambiente acídico. E logo ele considerou também que poderia ser algo muito parecido com o lisossomo das células humanas, que por sinal foi descoberto só em 1955 pelo Dr. Edelman. E com isso se foi elucidando um pouquinho mais sobre o papel dos sistemas de degradação que a gente tem nas células. Um deles, que é um dos mais conhecidos, e eu te faço essa pergunta: você sabe qual que é o sistema de catabolismo que a gente conhece aqui a nível celular que nós temos? Pois é o sistema ubiquitina-proteossoma. E nessa época, a partir desse sistema também se descobriu que o vacúolo, que o lisossomo também exerciam um papel chamado de autofagia, ou a própria digestão intracelular, a própria célula digerindo seus próprios componentes. Então, até aí, com o conhecimento científico da época, a gente sabia que existia um sistema de catabolismo que se chamava sistema ubiquitina-proteossoma. E agora um outro que o Oshinori está começando a descobrir, que é a autofagia. E aqui uma coisa muito importante desse vídeo para vocês, para a gente começar a entender o que é autofagia. Ele viu que a autofagia que acontecia dentro da célula vegetal, dentro do vacúolo, que também acontece nas células animais, acontece de uma certa forma, e não é sempre. Acontece na privação de um nutriente, e na privação desse nutriente existe um comportamento celular. O vacúolo começa a formar o que ele chama de corpos autofágicos, que são exportados e fagocitados, e de certa forma reciclados. Então, os dois maiores papéis da autofagia celular são dois. Um deles, reciclagem de nutrientes. Por isso que quando a pessoa está em jejum, em privação de nutrientes, esse fenômeno aí ocorre, porque a célula sua depende disso para sobrevivência. Então, se faltam nutrientes, a célula pensa o seguinte: pessoal, vamos reciclar algumas coisas aqui, porque esse infeliz não está se alimentando direito. Dentro do lisossomo, então, existem algumas enzimas que fazem essa digestão de algumas coisas que estão no citoplasma e fazem essa renovação. E como resultado final, alguns aminoácidos são utilizados como fonte de energia e material para síntese também. Se fosse apenas essa função do lisossomo, a gente praticamente refutaria na hora toda essa ideia do jejum, mas não é apenas isso. Não é à toa que existem vários estudos em câncer, por exemplo, relacionando o estado de privação energética ao estado de jejum. A outra função da autofagia é também a retirada de materiais indesejados, essa limpeza do citoplasma. E isso se relaciona também com partículas virais e com partículas bacterianas. E foi aí que a hipótese criada por esse velhinho que acabou levando ele, a grandes estudos nessa organela celular, que levou ele a ter o prêmio Nobel. E cabe ressaltar que a própria pesquisa dele ainda ficaram muitas perguntas a serem respondidas, porque não existe só um tipo de autofagia, existem vários. Existe autofagia constitutiva, seletiva, micro ou macro autofagia. Então, o que será que faz cada uma delas, esses modelos diferentes de autofagia, por exemplo? Então, o que a gente acabou de falar foi a pesquisa do Oshinori, o ganhador do prêmio Nobel. Agora vamos olhar para a literatura científica. Durante todo esse período, desde 1950, 70 até hoje, 2021, o que a gente tem publicado sobre isso? E de fato, eu falo uma coisa para vocês, as publicações aumentaram muito dos anos 2000 para cá, mas muito mesmo. Antigamente era um assunto muito esquecido e pouco pesquisado, até porque era um assunto que ainda estava sendo muito bem elucidado. Agora a gente começa a entender um pouquinho melhor sobre isso. E quando a gente pesquisa esse tema hoje na literatura, a gente vê que muitos artigos científicos, eles veem o jejum como uma ferramenta para indução. Mas aí eu te deixo uma pergunta, e a primeira crítica que eu faço aqui ao jejum prolongado: é a única ferramenta para se atingir a autofagia? Não, não é a única ferramenta. E a gente vê muitos estudos, por exemplo, com restrição calórica. E o que é restrição calórica? Basicamente, existe um consenso de restrição calórica e estudos em ratos de redução de 40% das calorias de gasto energético total, de 10 a 40,
tá? Então a restrição calórica, ela sinaliza, ela avisa, manda uma mensagem para a célula de que existe a privação de nutriente. E hoje a gente sabe que a autofagia ocorre por 2 fatores de transcrição chave aqui, mTOR e AMPK. Para quem já estudou nutrição esportiva, acho que vocês já ouviram falar nesses termos aqui. Basicamente são vias ligadas à sinalização de processos metabólicos de anabolismo ou catabolismo. A mTOR é chamada de mecanismo-alvo target da rapamicina. Rapamicina é um fármaco que é um imunossupressor que atua inibindo o mTOR, tá bom? Que é um dos principais fatores associados à síntese de componentes celulares. Tá bom? Se você quer anabolismo de células musculares, de células adiposas ou de qualquer outro tipo de célula, esse estímulo para a produção, para a síntese de componentes, isso é estimulado pela via mTOR, que é um dos principais sinalizadores, uma das chaves para que isso aconteça. E o mTOR é sinalizado de várias formas. Pelo IGF-1, pelo hormônio ou fator de crescimento chamado de Insulin-like Growth Factor, ou seja, fator de crescimento semelhante à insulina, que ele provém de que hormônio? Do GH, do hormônio do crescimento. Então o que acontece? O GH ele tem uma vida muito pequenininha no seu corpo, ele não fica muito tempo lá, ele vai embora. Mas antes de ir embora, ele estimula por várias horas essa proteína IGF-1, que aí sim faz um papel muito importante de sinalização para crescimento, multiplicação e para síntese na sua célula, tá bom? Seja ela qual for. Então a mTOR se relaciona com esses processos de síntese. E aí já tem outra via, chamada de via da MPK ou adenosina monofosfato quinase. E esse fator de transcrição, essa enzima se manifesta quando uma célula está carente de nutriente. Sabe por quê? Quem já viu o metabolismo energético aqui? Quem sabe qual que é a moeda energética nossa? O que a gente usa como energia? Para você movimentar o braço, para você poder falar, para você piscar os seus olhos. A gente usa ATP. E o que é ATP? Adenosina trifosfato. Ou seja, existem 3 grupos fosfatos dessa molecona aí. E aí, galera, o que acontece? Quando a gente gasta energia, a gente quebra essas moléculas de ligação de ATP. Tá bom? O que gera energia pra gente é quebrar isso daí, porque quando você quebra, você tem muita energia sendo liberada. E aí passa a se tornar não ATP, mas ADP, porque já não tem um grupamento fosfato, porque ele foi quebrado. Mas restaram 2. Restaram então ADP. E que por sinal, por outra hora, se torna AMP, ou seja, adenosina difosfato, adenosina monofosfato, com um grupamento só de fosfato. E a célula sua entende o seguinte: cara, se tá tendo muito ADP e AMP, quer dizer que esse cara tá gastando muito ATP. Então, o que acontece é o seguinte, você o tempo inteiro está transformando o seu ADP em ATP, você está reciclando a sua moeda energética. Só que existe uma razão. Se você estiver gastando muito ATP, é muito difícil você manter bons estoques de ATP, por exemplo. Então, se a sua razão de AMP sobre ATP estiver um pouco mais elevada, quer dizer que o corpo dessa pessoa está gastando mais energia ou está privada de nutrientes. E essa enzima específica, ela sinaliza a autofagia. E por curiosidade para vocês, o fármaco utilizado para melhora da resistência insulínica no diabetes tipo 2 é a metformina. E a metformina, o que ela faz principalmente? Estimula a MPK. E isso faz com que se aumente a captação de glicose na musculatura sua. Então uma pergunta chave aqui nessa discussão: é só o jejum que sinaliza a autofagia? Não, pessoal, mas tudo aquilo que sinaliza a MPK. Ah, mas o que sinaliza a MPK? Jejum prolongado? Sim. Jejum intermitente? Sim. Dieta hipocalórica? Sim. Exercício físico? Sim. Mas a autofagia do jejum é diferente da autofagia relacionada à privação de nutriente ou ao exercício, por exemplo? Parece que nem tanto. Tem um autor aqui, Bagernia, me desculpem a pronúncia, que eu não sei dizer esse nome, e colaboradores, em 2018 eles viram que ambos, a restrição calórica e o jejum, induzem a autofagia no músculo, no fígado, nos rins, no coração e no pâncreas também. E que ambos seriam muito efetivos e muito importantes para a função da saúde desses órgãos aí. Só que por que o povo é tão aficionado na autofagia assim? Porque é o seguinte, ela tem bons estudos reforçam que a autofagia existe uma relação muito grande com melhoras no processo de envelhecimento, na longevidade, na resistência ao estresse celular, na relação hormonal e metabólica. E aí você pode estar me perguntando, mas então eu posso fazer o jejum? Afinal, é a mesma coisa que o exercício físico, que a dieta?
E na revisão de Golb e colaboradores, em 2017, eles discutem sobre efeitos à saúde da restrição calórica e do jejum também. E eles citam a autofagia. E aqui eles colocam o seguinte, que a restrição calórica crônica, ela deve ser feita com cautela, porque ela pode conduzir à desnutrição, à deficiência de nutrientes. E que no caso do jejum intermitente, por ele ser mais incisivo, mais agudo, ele acontece em um certo momento e depois a pessoa volta a se alimentar. Ou seja, a pessoa passa por esse momento que existe a autofagia e depois ela volta com uma dieta que seria isocalórica, ou seja, com a mesma quantidade de calorias que você gasta. E ao mesmo tempo, o jejum intermitente também tem o seu lado negativo, porque se relaciona ao binge eating. Se você já viu nosso vídeo sobre a amígdala, sobre ficar em jejum, por quê? Ficar sem comer por muito tempo para algumas pessoas que têm uma predisposição a transtornos alimentares pode conduzir a quadros compulsivos e compensações indesejadas que levam ao desfecho de obesidade, a hipertensão, a diabetes, a doenças crônicas não transmissíveis, ao ganho de gordura. Então que fica essa reflexão para vocês. A gente não está discutindo jejum intermitente aqui. Ele pode ser utilizado em algumas circunstâncias. Eu acho que é válido sim, dependendo do tipo do jejum, da rotina da pessoa, da aderência dela e na predisposição a compulsões alimentares. Mas isso tem diferença com uma dieta hipocalórica controlada por um nutricionista que não vai deixar com que exista deficiências nutricionais? Não tem diferença, se tratando desse aspecto tão importante que eles citam que é a autofagia. E eu digo uma coisa para vocês, além do exercício físico, além da privação energética, além do jejum, existe um outro fator, os agentes mimetizadores de restrição calórica. E esses agentes são capazes de também estimular vias de autofagia. Então, um artigo conduzido por Frank Madeu e colaboradores lá em 2019 cita vários componentes alimentares que podem mimetizar isso. E aí, pessoal, a gente vê o seguinte, o resveratrol, que é encontrado em suco de uva, que é encontrado no vinho tinto, por ele ser um pouco mais lipossolúvel, talvez ele esteja um pouco mais biodisponível no vinho tinto e também manipulado em cápsulas, assim como a curcumina, que é um fitoquímico que é muito estudado pelos seus efeitos sistêmicos, são componentes alimentares que você encontra nos alimentos e que vão gerar reações no seu corpo parecidas com as reações da autofagia. É autofagia? Não é, mas a ação celular que ele faz na sua célula é muito parecida. Então esses componentes eles afetam a célula de forma com que a restrição calórica e o jejum afetaria também. Mas aí você pode estar me perguntando, o autor que você citou também fala câncer. Então, e os estudos com câncer? E aí, pessoal, a justificativa em alguns casos seria a promoção da autofagia e diminuição das células tumorais. E aí, pelas nossas pesquisas, a gente viu também que em alguns estudos se viu que existe nessa justificativa a quimioterapia, uma ação do jejum na quimioterapia, gerando efeitos colaterais menores e diminuição da citotoxicidade, ou seja, do nível de elementos tóxicos à célula. E nesse caso, a gente investigou a privação de energia como forma de aumentar a detoxificação celular através do mecanismo de autofagia. Então, assim, é bastante incerto na verdade. Alguns estudos eles não conseguem cumprir com a sua metodologia porque existem várias e muitas variáveis, tá? Vários tipos de câncer, vários tipos de protocolo, vários fármacos, vários tipos de pessoas também. Muitos estudos em ratos, em células isoladas, e hoje a gente tem que, quando você pega um estudo em rato in vitro, ele é o mais baixo grau de evidência científica e infelizmente as pessoas caem nessas ciladas hoje em dia. Por muito tempo se viu que bicarbonato era muito efetivo para matar células tumorais. Aí começaram a estimular as pessoas com câncer cólon retal a introduzir bicarbonato via anal. Isso não existe, tá bom? Isso não vai atingir a célula da pessoa, só vai causar mais agressão e frustração nessa pessoa, nesse paciente que poderia estar fazendo coisas mais interessantes, tendo uma intervenção muito mais assertiva do que isso daí, tá bom? E que a dose de bicarbonato que poderia ser utilizada para matar essa célula tumoral teria que ser uma dose que também mataria a pessoa. Olha que bacana. Então, assim, estudos em células é uma coisa, estudos em humanos, no vivo, em pessoas, é muito diferente, tá bom? Que é diferente em estudos animais também, afinal, o metabolismo do rato é diferente do nosso. E digo para vocês, no próprio jejum, os ratos respondem diferente do que os seres humanos. Se vocês forem ver a quantidade de peso que os ratos perdem no período que eles ficam em jejum, é cerca de 30, 40% do peso corporal. Em alguns humanos, por exemplo, quando a gente estuda o jejum, a gente vê perda de 1, 2, 3% nesse mesmo período. Então,
é diferente o metabolismo e a gente tem que ter muita precaução e muita responsabilidade na hora de interpretar e passar isso para uma prescrição clínica, tá bom? E muitos estudos em câncer, eles também fazem uma dieta que se chama de dieta FMD, Fasting Mimicking Diet, que vem do inglês dieta que mimetiza o jejum. E sim, muitas pesquisas em humanos não são feitas em jejum, mas por uma dieta que mimetiza os mesmos efeitos que o jejum. Uma dieta restritiva que os próprios autores colocam que é uma dieta rica em alguns nutrientes, porque o jejum por si ele é muito agressivo e indesejado para esse tipo de público. E aí existe um outro limitador da pesquisa em câncer também. Muitas pesquisas são feitas com uma dieta plant-based, uma dieta rica em frutas, legumes e verduras, com baixa quantidade calórica. E daí, no terceiro dia, eles apertam um pouco mais a dieta e fica ainda com menos calorias. E em muitos casos, existe a suplementação nos indivíduos, para os pesquisadores garantir que não vai faltar nenhum tipo de micronutriente para essa galera, tá bom? Afinal, é ético isso, né? A pessoa está com um quadro importante, grave de câncer, você não vai querer fazer uma pesquisa que deplete, que dê mais deficiência nutricional nela. O problema é que, em alguns casos, eles comparam esse protocolo de dieta rica em fruta, legume e verdura e com a própria introdução de alguns multivitamínicos com a dieta normal do indivíduo. E a gente sabe que as pessoas não se alimentam de forma correta. Eles deixam as pessoas se alimentarem da forma que elas quiserem e no outro grupo eles dão uma dieta rica em frutas, legumes e verduras, com um multivitamínico, com uma restrição calórica. Então qual grupo que vai ter algum tipo de benefício à saúde, não é mesmo? Será que é o jejum o grande protagonista disso? Ou uma dieta que mimetiza o jejum? Fica essa crítica também, porque no final a gente não sabe o que realmente fez efeito, se é a introdução de um plano alimentar, se é a restrição calórica, se é a introdução de alguns micronutrientes ou se é o jejum. Então assim, ainda é incerto porque existem estudos que mesmo com a FMD, o fator QOL, que é a qualidade de vida dos indivíduos com câncer, não melhorou mesmo com esse tipo de introdução, com essa intervenção. E aqui uma outra crítica que eu deixo aos profissionais que tratam o câncer de uma maneira como se fosse uma doença só. Não é, é um conjunto de doenças e cada um tem um modo de tratamento muito diferente. Então você imaginar o câncer como uma coisa só é mera ignorância. E digo mais, um dos problemas associados às pioras no prognóstico de vários tipos de câncer é a caquexia, perda de massa muscular, principalmente massa cardíaca, devido a um grau alto de inflamação desse indivíduo. E se a pessoa não come por essas razões, não é porque o corpo quer se recuperar não, pessoal. É porque o próprio grau de inflamação dessas pessoas, junto com essa intervenção muito agressiva que é a quimioterapia, gera anorexia nessa pessoa. E ela não tem vontade de comer. E daí cabe do profissional da saúde lançar mão de vários mecanismos e artifícios para a pessoa aceitar um pouco melhor a dieta. A última coisa que o profissional quer, que o hospital de qualidade quer, é que esse cara fique sem comer. Estimular essas pessoas com caquexia a ficar sem comer é só adiantar a morte delas e é uma irresponsabilidade também. Digno de receber uma nota de repúdio do próprio conselho profissional. E o que eu penso sobre isso agora? Eu penso que qualquer profissional nutricionista capacitado consegue fazer um plano alimentar de restrição calórica sem prejudicar o estado nutricional do indivíduo e sem deixar com que deficiências nutricionais aconteçam. Eu penso que o jejum ele pode ser uma ferramenta, mas ele não é a solução, não é a panaceia, não é a única forma, não é para todas as pessoas. E por isso que eu não vejo necessidade disso. Definitivamente não. Eu não vejo essa essencialidade toda para a vida humana. E eu falo uma coisa para vocês. Até os autores, os pesquisadores que recomendam o jejum intermitente, eles colocam no artigo deles que não é para todo mundo. Que não é para pessoas com desnutrição, pessoas idosas, que não é para pacientes diabéticos que utilizam fármacos hipoglicemiantes que pode agravar o quadro de hipoglicemia em alguns casos, e também não é para criança ou adolescente em fase de crescimento e também não é para gestante. Então, responsabilidade, pessoal. É isso que eu peço para todos os profissionais da saúde que defendem alguma conduta agressiva, tá bom? A longevidade, ela depende de muitos fatores. O jejum não é uma panaceia que vai fazer você durar 100 anos a mais, ou que vai mudar completamente a sua vida. Não temos respaldo científico para isso. E se você sente que ao fazer o jejum você muda completamente a sua vida, completamente o sentido da sua vida, eu digo uma coisa para você. O poder da sugestão é muito forte, o poder do placebo é muito forte. Você acreditar naquilo te faz se sentir mais ou menos doente, te faz se sentir mais fraco, mais forte. Então, tomem cuidado com isso, tá
tá bom? E em relação aos profissionais que prescrevem isso, eu entendo que deve ser muito difícil para você, que tem vários livros sobre esse tema, admitir que você possa estar um pouco equivocado em alguns pontos. Afinal, isso mexe com a personalidade, com o seu construto mental que você fez de você mesmo nesse período. Então, por isso que eu digo aqui, não importa aonde a gente chega nesse vídeo, a nosso contexto, não importa o que a gente fale, não importa o que a gente faça aqui, muitas pessoas ainda vão discordar, e ainda que a gente apresente todos os dados, as pesquisas que apontem isso, elas vão continuar acreditando nas suas próprias convicções. Hoje em dia tem pessoa que não acredita em vacina. Então, se hoje, com toda a literatura científica, existem pessoas que ainda não acreditam em vacina, o que eu vou dizer para fazer com que elas pensem um pouco mais e reflitam sobre algum tema um pouco mais complexo? Se a gente pegar qualquer tipo de revisão de literatura sobre jejum prolongado, todas vão concluir que ainda a gente não tem força de evidência para recomendar esse tipo de prática. Então, são apenas estudos em ratos, estudos in vitro. Não temos respaldo, tá bom? Não temos. Diferente do que muitos falam, de que existe todo um respaldo da ciência, a gente lê tudo, a gente pesquisou bastante coisa. Muitas pesquisas, existe um número muito grande de dropout. As pessoas desistem de fazer esse tipo de jejum, desiste de concluir a pesquisa e isso influencia totalmente na estatística, influencia no resultado final. Hoje, se a gente fala em recomendação, consenso na literatura para recomendar o jejum, é apenas em âmbito hospitalar. Pacientes queimados, traumas em geral, pancreatite ou qualquer tipo de paciente que está hemodinamicamente instável, se recomenda o jejum, porque a última coisa que esse cara precisa agora vai ser se alimentar, mas sim se recuperar para depois sim a gente pensar na fase de anabolismo, na fase de recuperação em si. Eu te desafio a pesquisar um guia alimentar, um guia de saúde, por exemplo, que aponte a essencialidade do jejum para a vida humana, tá? Isso não existe e os guias são atualizados sim. E eu discordo de vários pontos porque as faculdades de nutrição, elas estão sim bem atualizadas. Se a gente pega a USP, por exemplo, é uma das faculdades que mais faz produção científica em todo o Brasil. Como é que os professores, coordenadores de laboratório que estão ali produzindo ciência diariamente não vão estar atualizados, por exemplo? Talvez não estejam tão atualizados no seu conhecimento, do seu ponto de vista, mas não é o que acontece no mundo de hoje. Então, resumindo para vocês, hoje a gente tem várias outras estratégias que promovam a tão glamourosa autofagia, tá bom? Como uma dieta rica em fitoquímico, como exercício físico. E digo mais, a gente não sabe também se a própria autofagia é a panaceia. A gente sabe que isso existe, que isso tem ligação com a longevidade, que isso tem ligação com o câncer, mas a gente não sabe em si o quanto disso é tão importante assim para a nossa saúde, tá bom? E para finalizar esse vídeo então, pessoal, eu trago uma mensagem para vocês do próprio Yoshinori, ganhador do Prêmio Nobel, que ele fez em sua palestra para os alunos que estavam ali assistindo. E eu acredito que isso valha para toda a nossa vida, para a nossa carreira profissional e pessoal também. Mensagem de Yoshinori para a nova geração. Você deveria pensar melhor sobre o seu lugar na história da humanidade. Seja livre de autoridades e do senso comum. Desenvolva questões e interesses originais. Comece pela natureza, pelo que está ao alcance dos seus olhos, e não bitolado de informação. Não siga o assunto mais popular e não tenha medo de ser diferente dos outros. Se você encalhou na pergunta atual, volte à pergunta original. Pense qual seria o próximo passo se você resolvesse um problema da atualidade. A utilidade não é a única motivação da ciência. E de fato o que ele recomenda para os grandes pesquisadores é que eles sejam autênticos, que eles não sejam apenas cópias das outras pessoas, e o que deve mover sua vontade de estudar é a curiosidade, é a motivação, o seu interesse por saber alguma coisa nova, e não porque alguém disse que aquilo é importante ou não para você saber. Então essas são minhas considerações sobre todo este tema. Espero ter sido claro para vocês, espero que eu possa ter agregado no conhecimento de vocês, que vocês possam ter aprendido um pouquinho comigo, assim como todos os dias eu aprendo um pouquinho com vocês também. Então pessoal, obrigado por acompanhar até aqui, agradeço a cada um de vocês que acompanhou o vídeo, um grande abraço a todos e até a próxima.